Irmãos, hoje é o Salmo 52, é um daqueles salmos que eu costumo dizer que é um salmo pequenininho e bonitinho, porque ele é sensacional. Salmo 52, versículos de 1 a 9, né? Ele é um masquil. O título do salmo é Masquil de Davi para o músico Mor, quando Doeg, o Edomeu, o anunciou a Saul e lhe disse: Davi veio à casa de Aimeleque. Interessante isso. Vamos ler o salmo, depois a gente vai pensar no título, porque só o título já traz lições para a nossa vida. Coisa interessante. Vamos ler o salmo. Tá lá? Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Selá. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Selá. E os justos o verão e temerão, e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não põe em Deus a sua fortaleza. Antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Muito bem, o título do salmo, como eu disse para os irmãos, ele é, Masquil de Davi para o músico Mor, quando Doeg, o Edomeu, o anunciou a Saul e lhe disse: Davi veio à casa de Aimeleque. Então, antes de qualquer coisa, eu convido os irmãos a irem comigo lá no segundo livro de Samuel, nós vamos ler lá no capítulo 22, primeiro Samuel, capítulo 22, para quê? Para contextualizar os irmãos, para entenderem o porquê desse título, um título grande, até agora é o salmo com o título maior de todos os que a gente já viu, não é isso? Então, vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 6, a gente lê assim: E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele, e estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum de vós há que se doa de mim ou participe, pois meu filho tem contra mim sublevado meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem, entre todos os teus criados, é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isto, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi.
E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então disse Davi a Abiatar: bem sabia eu naquele dia, que estando ali Doeg o Edomeu não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Irmãos, qual é o contexto em que este salmo foi escrito ou composto? Saul é um homem de uma personalidade intrigante demais. É aquele rei que tinha tudo para dar certo e deu errado. Começou muito bem e terminou miseravelmente. E aqui ele comete uma atrocidade tremenda. Por quê? Davi já havia sido ungido por Jessé como o próximo rei de Israel. Na verdade, no capítulo 15, Samuel vai a Saul e fala: olha, Deus mandou que você destrua os amalequitas. Os irmãos conhecem essa história. Ele vai lá, vence a batalha, mas ele separa o melhor dos bois, separa algumas mulheres e tal, não é isso? E ele começa a dizer: não, isso é para oferecer ao Senhor. E Samuel diz para ele: Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifício. Porque você desobedeceu ao Senhor, ele te rejeitou para que você não seja rei. A partir daí, Saul se lança numa perseguição furiosa contra Davi. Ele tenta matar Davi, Davi fica fugindo dele o tempo inteiro. E aí ele vai até Aimeleque. E quando ele vai a Aimeleque o recebe, dá a ele os pães da proposição. Todos os dias esses pães eram tirados, eram colocados pães frescos no altar, e esses pães foram retirados, e ele deu a Davi, porque os homens estavam com fome. E Davi levou a espada de Golias. A espada lá, quando ele luta com Golias, corta a cabeça de Golias com a sua própria espada, ela ficou guardada lá com Aimeleque. Então Aimeleque dá a espada para ele. Muito bem, nesse dia que Davi vai lá, Doeg, que era um dos principais guardas de Saul, estava lá. E ele viu esse fato, não falou nada, e o tempo passou. Agora, nesse momento, quando Saul percebe que Jonatas, o seu filho, está muito próximo de Davi, eles são muito amigos, ele fala assim: olha, vocês estão me traindo, ninguém me avisa que meu filho está conspirando contra mim junto com Davi. E aí Doeg, que estava lá, fala assim: olha, eu vi um dia que Davi foi lá na casa de Aimeleque consultou o Senhor para ele, né? Buscou a presença do Senhor, porque é o sacerdote que fazia essas consultas a Deus, consultou o Senhor, deu a ele a espada de Golias. Então Saul vai à casa de Aimeleque, né? Um sacerdote, um sumo sacerdote, a sua família toda era de sacerdotes, morava na cidade de Nob, que era uma cidade sacerdotal, e ele vai lá e ele acusa Aimeleque de traição, e Aimeleque fala: mas como traição? Não é a primeira vez que eu consulto a Deus para Davi. Além do mais, Davi não é um dos capitães do teu exército, não é teu genro, não é obediente, não é ele que vence muitas batalhas em favor de Israel. O que eu fiz de errado? E Saul aí fala: você vai morrer. Saul está tomado de uma fúria louca. Agora perceba, no capítulo 15, quando Deus manda destruir todo o povo de Amaleque, Saul preservou o povo pagão e matou todos os sacerdotes do Senhor. Percebe como é que ele está totalmente fora de centro, fora de prumo, e ele mata, e ele manda que os soldados matassem, mas os soldados ficam assim: não, que isso, não tem esse negócio, como é que eu vou matar o sacerdote? Doeg, veja que Doeg é um Edumeu. O que é o Edumeu? É um descendente de Esaú. Esaú é Edom, Edumeu é descendente de Esaú. E os Edomeus, ou Edomeus, eles não gostam, eles não se dão muito com o povo de Israel. Então, na verdade, ele aproveita a oportunidade para crescer aos olhos de Saul, e ele mata Aimeleque, seus filhos, e manda destruir a cidade toda. Olha o que Saul fez. Mas um camarada conseguiu fugir, não é isso? Ele foge, Abiatar, ele foge e vai falar com Davi. E Davi se sente culpado por conta disto. Aí ele escreve o Salmo 52. Agora a gente volta lá no Salmo 52, que é o nosso objeto de estudo aqui nessa noite. Por que eu contei isso para os irmãos? Porque o título é um masquil de Davi para o músico mor, quando Doeg, o Edomeu, o anunciou a Saul e lhe disse: Davi veio à casa de Aimeleque. O que é um masquil? A gente já viu, o masquil é um salmo de instrução. Todos os salmos contêm instrução, como todas as escrituras contêm. Mas quando fala que é um masquil, é porque é uma instrução baseada numa experiência profunda, uma experiência marcante. E Davi ficou muito marcado com isso, porque ele fala: bom, a culpa foi minha, né? Porque por minha causa todos os sacerdotes morreram. Na verdade, não foi culpa de Davi, foi culpa de Saul. Mas Davi ficou com aquele peso no seu ombro.
ok? Mas qual é a lição aqui? A lição está no começo. Masquil de Davi para o músico mor. Quem é o músico mor? É o dirigente do canto congregacional, não é isso? Aquele que dirige o canto de Israel, é aquele que conduz, que coordena, que cuida dos ensaios, que prepara tudo, é o ministro de música do Velho Testamento, não é isso? Então veja, Davi está profundamente triste, Davi está profundamente abatido, mas ainda assim ele entrega este salmo para o músico mor. Por quê? Porque mesmo em meio a tristezas, essa é a lição do título, mesmo em meio a tristezas, o Senhor merece o melhor do nosso louvor. É isso. Ele não faz de qualquer maneira. Seu coração está ferido, mas ele entrega para o músico mor e diz, faça o melhor, porque é para o Senhor. Não é legal isso? Eu acho. Davi é um homem segundo o coração de Deus mesmo, porque ele está entristecido, ferido, magoado, mas ele oferece o seu melhor para Deus. Às vezes, irmãos, a gente, por algum motivo, e eu não estou dizendo que os motivos são fúteis, não é isso. Às vezes nós temos motivos realmente para estar entristecido, às vezes são problemas sérios que as pessoas estão atravessando, mas muitas vezes, nesses momentos, nós desanimamos de louvar ao Senhor. E Davi nos ensina, dê o seu melhor para o Senhor, independente da situação. Porque Deus merece o nosso melhor. Porque Deus nos deu o que Ele tinha de melhor, que foi o seu Filho Jesus. Ok? Muito bem, a divisão aqui é de acordo com as selás. Tem uma no versículo 3, tem uma no versículo 5. O que é selar? É uma pausa musical, mas é uma pausa também para a gente parar e refletir um pouco. No versículo 3 ele fala, está falando para aquele homem, né? Ele vem falando, por que te glorias na malícia, homem poderoso, tua língua intenta o mal, amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão. Selar. Reflita, quanta gente vive dessa maneira. O mundo é repleto de pessoas assim. Depois ele vai falar, amas todas as palavras devoradoras, também Deus te instruirá para sempre. Selar, pare e reflita, Deus está vendo, e Ele fará justiça no tempo certo. E aí depois ele vai até o final, justos o verão, eis aqui o homem que não pôs em Deus, sou como oliveira verde, para sempre te louvarei. Muito bem, lições do Salmo. O Salmo é curto, mas tem algumas lições importantes. Versículo 1, por que te glorias na malícia, homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Circunstâncias aflitivas, consolação duradoura e réplica triunfante. Circunstâncias aflitivas. Davi está aflito por causa de Doeg. O que Doeg fez lhe causa muito mal. Ele está muito entristecido, abatido. Exílio, a morte dos sacerdotes, a perseguição de Saul. Todos nós passamos por circunstâncias aflitivas. Consolação duradoura. Ele diz assim, ó, a bondade de Deus permanece continuamente. Não tem que o pessoal fala aí agora que virou até um mantra popular? Deus é bom o tempo todo. Todo mundo fala isso, né? E é uma verdade. É uma verdade. Mas as pessoas às vezes falam até por hábito. Mas para pensar, Deus é bom o tempo todo. Já falei para os irmãos, fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Bondade é aquilo que Deus é. Benignidade é aquilo que Deus faz. Então, Deus é bom o tempo todo, mesmo quando Ele não manifesta a sua benignidade, Ele continua sendo bom, porque quem Deus é não muda. Deus é bom o tempo todo, Ele é benigno, mas às vezes Ele sustém a sua benignidade. A própria Bíblia diz isso. Ele dá uma refreada na benignidade, para nos chamar a atenção, para nos colocar no prumo, às vezes para castigar o ímpio. Muito bem, a benignidade do Senhor, ela existe, mas às vezes Ele sustém, mas a bondade de Deus não, porque bondade faz parte de quem Deus é. Então a consolação é duradoura. Por quê? Porque existe um Deus, porque Ele é bom e porque essa bondade não muda. Ele fala em Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Porque se ele mudasse, ele deixaria de ser bom conosco, porque a gente insiste em fazer a coisa errada. A gente testa a paciência de Deus, mas Deus é bom, Ele não muda. E Ele disse que cuidaria de nós, e Ele o faz. E a réplica triunfante está lá no começo. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Não se anime, é isso que Davi está falando. Não se anime, não se engane. Deus vai acertar contas com você. Essa é a primeira lição aqui. Versículos de 2 a 4. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, a mentira mais do que o falar a retidão. Selá. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. A mentira é uma característica marcante dos filhos e do pai da mentira. Em João 6,44, Jesus Cristo fala do diabo e diz que quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mentira é algo que faz parte da vida neste mundo. As pessoas mentem, né? Políticos mentem, mas as pessoas que não são políticos também mentem. A gente conversa com a pessoa e às vezes, minha mãe dizia um negócio, fulano mente que nem sente, né? É mentiroso compulsivo, a pessoa faz, sabe, aquilo quase que vira uma segunda natureza da pessoa, e a pessoa nem percebe, e isso é tão patológico que às vezes a pessoa mente tanto que ela começa a acreditar nas mentiras que ela mesma conta, e é impressionante isso. Você está olhando para a pessoa está mentindo, você sabe que ela está mentindo e ela está ali falando como se fosse a coisa mais verdadeira do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno é o pai da mentira. Um mundo que jaz no maligno, mente. Mente. Aí você... E às vezes é difícil até saber em quem acreditar, não é? Esse caso da pandemia, isso é um problemaço, porque aparece um camarada que é especialista dizendo que a vacina serve. O outro que também é especialista diz que a vacina não serve. Eu não sou especialista, irmãos. O que eu faço? Sento e choro, né? Na dúvida, tome a vacina. Tome a vacina. A não ser que comprovadamente se descubra que ela faz mal. Isso não aconteceu. Então, tome a vacina. Se não fizer bem, pelo menos mal não faz. Tome a vacina. Não deixe passar a oportunidade. Não seja imprudente, né? A não ser que você tenha um problema, o seu médico diga, olha, você não pode por isso ou por aquilo. Fora isso, tome a sua vacina. Mas, às vezes, a gente não sabe em quem acredita. Né? Porque um fala uma coisa, outro fala economia. Vem um economista que estudou em Harvard e tal e fala que está bom. Outro que estudou em Harvard também fala que está ruim. E eu, quando estudei em Harvard, estudei no raio que o parto, não estudei em lugar nenhum. E aí, irmãos, o que eu faço? O que eu faço? Em quem eu acredito? Irmãos, o mundo jaz no maligno. O maligno é o pai da mentira. O mundo mente. O que tem que acontecer é que nós, como crentes, não podemos nos deixar levar por esse hábito da mentira. O crente tem que falar a verdade. Sim, sim, não, não. O que passa disso, de procedência maligna, de novo. Antigamente, irmãos, o cara falava assim, não, porque ele é pastor, tem problema, é pastor. Agora, quando eu falo que eu sou pastor, o cara fala, assina aqui, carimba 3 vias, reconhece no cartório. Ninguém acredita mais, porque está desacreditado. Tinha aquele negócio, pessoal, um fio do bigode, né? Dá um fio do bigode, serve de garantia. Eu não tenho bigode, então já fica difícil. E agora não tem mais isso. Não tem mais isso. Mas o crente tem que viver uma vida de verdade. A palavra do crente tem que ser confiável. Eu tenho que saber que se o Cineres falou, é verdade. Tem que acreditar nisso. Os irmãos têm que saber que se eu falei, é verdade. Esse pastor aí não sei não, meio duvidoso, fala umas coisas que a gente não sabe se acredita. Não pode.
Nem o pastor, nem quem não é pastor, o crente tem que falar a verdade. Mas o mundo mente e a gente tem que estar atento com isso. Versículos de 5 a 7. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarregar-te-á da terra dos viventes. Selá, reflita, Deus fará justiça. E os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis aqui um homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Aí eu botei aqui assim: o ímpio é como uma árvore arrancada. O ímpio, ele pode parecer que está plantado, arraigado, solidificado, está firme, mas Deus o arrancará. Deus não se engana, Deus não se distrai, Deus não se esquece, Deus faz o que tem que fazer na hora certa. E Ele sempre o fará. E nós temos que confiar no Senhor. Porque, irmão, se a gente for confiar nos homens, não tem como. Confiar em Deus. Nós temos um Deus. E o apóstolo Paulo pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele fala quem será, não é que todo mundo vai concordar conosco. É que as pessoas serão contra nós, mas ninguém, nem o diabo pode fazer nada com você se Deus não permitir. É isso. Deus controla todas as coisas, até o próprio Satanás. E a gente vê isso claramente na história de Jó. O diabo vai só, Deus fala: não toca nele. Depois Deus fala: toca nele, mas não mate. Jó ficou lá na pior, mas não morreu. Mas não morreu. Porque você é imortal até que Deus diga que chegou o seu tempo de morrer. Deus é o dono da sua vida. Deus cuida, Deus guarda e Ele não se esquece. Aí chegamos àquele que para mim é o versículo principal desse texto. É aí que esse versículo chama a minha atenção, porque diz assim: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Uma tradução, revista atualizada, diz oliveira verdejante, né? Muito bem. Por que a Bíblia fala, o salmista fala que ele é como uma oliveira? Eu acho isso interessante. Irmãos, a Bíblia é cheia de exemplos da natureza. A natureza é cheia de lições para as nossas vidas. Tem até a música que fala, né? Toda a natureza me fala do meu Deus. Tudo fala de Deus. Mas vamos pensar na oliveira. Eu fiquei pensando na oliveira e eu fui procurar as características da oliveira. Porque o camarada falou como uma oliveira. Tem tanta árvore mais bonita, né? Oliveira não é tão assim. Tem algumas árvores mais bonitas. Se fosse pela aparência, eu pensaria, por exemplo, na macieira. Porque uma macieira carregada, irmãos, já viram? É uma visão linda. Por isso até que, né, a tradição diz que Eva comeu a maçã, porque a árvore era agradável aos olhos, e uma macieira carregadinha é uma coisa bonita de se ver. Mas eu não acho que foi maçã, não. Isso aí não importa. O fato é que existem árvores mais bonitas do que a oliveira. Por que Davi diz que ele é como uma oliveira? E eu botei aqui algumas características da oliveira. Em primeiro lugar, oliveira tem duração. Oliveira é uma das poucas árvores que podem viver mais de um século. São poucas árvores. O carvalho é uma delas, eu acho que o cedro, eu acho que o baobá na África, algumas poucas. A oliveira é uma delas. A oliveira pode viver 200, 300 anos. Aí Davi fala: eu sou como uma oliveira, porque o Senhor me sustenta e me dá durabilidade. É isso? A oliveira, em segundo lugar, ela tem capacidade de recuperação. Quando uma oliveira é decepada, o seu tronco é cortado, naquele lugar, ali no cotoco, às vezes nascem até 5 troncos diferentes. Sabia disso? Ela tem uma capacidade de recuperação muito grande. E aí Davi fala: eu sou uma oliveira. Sim, eu tropeço, eu caio, eu sofro provações, eu passo por dificuldades. Às vezes eu me sinto como uma árvore decepada, né? Não tem forças, mas o Senhor me restaura. Salmo 37, versículos 24 e 25, ou 23 e 24, um dos dois.
Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e nele o Senhor se compraz. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém na sua mão. O crente pode até cair. É 23 ou 24 ou 24 ou 25? 23 e 24. E aí um adendo, nesse 24, ainda que caia não ficará prostrado, a NVI traduz, ainda que tropece não cairá. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Isso é uma tradução infeliz, porque o crente pode tropeçar e cair. Quem disse que o crente não cai? Davi caiu, foi no fundo do poço, mas a diferença é que o crente não fica prostrado. Então eu sou como uma oliveira, porque o Senhor me dá forças para me recuperar. Quando eu era criança, minha avó cantava para mim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá. Mas o quê? Mais depressa levanta, ou de novo levanta e começa a cantar. Capacidade de... Conheceram minha avó? Não, né? Capacidade de recuperação. O crente tropeça, o crente cai. O crente às vezes leva machadadas da vida. Golpes da vida. Quem não passa por isso? Uma notícia ruim, inesperada, né? A perda de uma pessoa querida, uma doença, um desemprego, seja lá o que for, pancadas. Mas Davi fala, eu sou como uma oliveira, porque pela graça do Senhor, eu me recupero e cada vez eu me fortaleço mais. Tem mais. A oliveira, ela é uma das árvores, principalmente naquela região. Vamos entender que Davi, ele mora naquela região da Palestina, né? O sol lá é forte, muito forte. E a oliveira, ela dá uma boa sombra. A sombra da oliveira é uma boa sombra, certo? Talvez você pense, mas tem árvores com sombras melhores. A gente mora aqui no Ocidente, é diferente. Naquela região, a sombra da oliveira é uma sombra convidativa, tá? Acolhimento. O crente tem que ser aquela pessoa de quem os outros gostam de se aproximar. Acolhimento, né? O crente tem aquela palavra de apoio, aquela palavra de refrigério, aquela palavra de consolo. Como eu já disse para os irmãos, tem crente que parece que foi batizado em suco de limão, está sempre azedo, né? Não, acolhimento, aquela sombra. As pessoas estão feridas, elas estão cansadas. Alguém falou para mim, que leu, que essa nossa geração, não sei, alguém aqui da igreja falou para mim, que essa nossa geração é a geração do cansaço. As pessoas estão cansadas, né? Cansadas de desemprego, cansado de incerteza, cansado da pandemia, cansado da violência, cansado da insegurança, cansado, as pessoas estão cansadas, né? É nesse momento que o crente tem que ser como uma oliveira. Quando Davi começa a fugir de Saul, quem é o grupo que vai atrás dele? Aqueles que estavam amargurados, os que estavam, né, cheios de problema, endividados, eles corriam atrás de Davi como as mariposas correm para a lâmpada, porque Davi oferecia boa sombra. Isso deve ser a característica do crente também. Mas tem uma quarta característica: resistência. Tem a ver, é parecido com a capacidade de recuperação, mas resistência, por quê? Ou capacidade de adaptação, porque as oliveiras, elas podem ser plantadas e elas vão ficar bem ali, seja na montanha, ou seja mesmo à beira-mar, com aquela atmosfera salina. Não são todas as árvores que suportam a atmosfera salina. A oliveira suporta. Você pode botar ela lá no Monte das Oliveiras, lá, tranquilo, ou pode colocá-las na beira do mar, e elas vão resistir bem. Capacidade de adaptação. O crente, ele pode estar em qualquer lugar, mas ele tem que estar firme com o Senhor. Davi fala, eu sou uma oliveira. Eu vivia com meu pai,
na tranquilidade da minha família, cuidando das ovelhas dele. De repente, eu fui tirado de lá, né, e agora estou sendo perseguido. Vivia se escondendo nas montanhas, nas cavernas, fugindo para lá e para cá. Continuava bem com Deus. Mais à frente, ele vai ser coroado rei. E ele vai ser rei de Judá, vai ficar em Hebrom durante 7 anos e meio. É um reino pequeno, muito bem. Depois ele vai ser rei sobre toda Jerusalém, sobre todo Israel. Ele vai para Jerusalém e a situação muda. Mas aonde Davi passava, ele andava com o Senhor. Você pode estar no emprego dos seus sonhos, ou você pode estar no emprego que não é exatamente o que você queria. Você pode estar morando onde você sempre quis, ou você pode estar pensando que seria melhor talvez se mudar para um outro lugar. Não importa. Aonde você estiver, fique firme com o Senhor. Porque o que faz o melhor do lugar é a companhia, não é? Se você está na companhia de Deus, as coisas se ajeitam. Se tiver oportunidade de mudar de emprego, mude. Se tiver oportunidade de mudar de casa, mude. Se tiver oportunidade de ir morar em outro lugar, vá. Não tem problema. Mas aonde você estiver, apegue-se ao Senhor. Capacidade de adaptação. Mas a oliveira tem uma outra característica. A oliveira tem a capacidade de produtividade. Uma única árvore é capaz de produzir até 75 litros de azeite. Uma única árvore. Beleza, né? Deu até vontade de plantar uma oliveira na minha casa, porque eu amo azeite, vou comprar azeite nunca mais. O problema é que eu não tenho terra, na minha onde eu moro só tem cimento, não tem terra. E eu não sei plantar nada. Então, não é o caso. Mas uma única árvore pode produzir até 75 litros de azeite. E o crente, quando ele anda com Deus, a sua vida é produtiva. Ah, eu sou um só, mas eu posso fazer a minha parte. Eu posso ser produtivo aonde eu estiver. A minha vida tem que ser uma vida produtiva. E aí, a gente lembra do fruto do Espírito, que muita gente erra quando fala frutos do Espírito. Não são frutos, é um fruto. É o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É como uma tangerina, com os vários gomos de um único fruto. Não é, não, eu tenho amor, mas eu não tenho, né, gozo, eu não tenho longanimidade. Não, é o fruto. Claro, cada um tem uma característica e manifesta mais uma característica do que outros. Muito bem, mas eu tenho que trabalhar para que tudo isso seja visto na minha vida, porque senão o fruto não está completo. Produtividade, ser produtivo, trabalhar na obra do Senhor, ter alegria no trabalho do Senhor, ter prazer em estar na casa de Deus. Tem gente que fala, alegrei-me quando me disseram, domingo não vai ter culto. Opa, vou ficar em casa. Não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou lá. É trabalhar para o Senhor. Tem um hino do cantor cristão que fala, vamos trabalhar juntos, semear, não é isso? Vamos trabalhar juntos, semear. Vamos trabalhar. Ser produtivos na obra do Senhor. Mas tem uma sexta característica. A oliveira, ela tem a capacidade de seletividade. Se você tirar o azeite da oliveira, né, extrair o azeite, ele vem com uma série de resíduos no azeite. O azeite, se você deixar ele parado ali, naturalmente todas as impurezas vão para o fundo. E ele fica limpinho. Claro que na indústria existe um processo para acelerar isso, porque não dá para ficar esperando, né? Mas se você deixar o azeite por conta própria, ele se separa das outras impurezas. Isso te lembra o quê? Santificação ou santidade. Separar-se das impurezas. Né? É você separar o que serve e o que não serve, o que vai manchar a sua vida ou não, o que vai atrapalhar o seu testemunho ou não, o que vai esfriar o seu compromisso, a sua vida espiritual ou não. Seletividade. Mas só faltam 15. Não, irmão, só faltam 2, fica tranquilo. Mas 2 características da oliveira. Em 7º lugar, a oliveira,
ela tem capacidade de aproveitamento. A oliveira, ela dá umas florezinhas, né? Ela dá aquelas florezinhas antes do fruto. Mas veja só, a cada 100 flores, só uma produz fruto. A cada 100 flores, só uma produz fruto. Mas a gente viu lá que uma árvore só chega a produzir 75 litros de azeite, não é? Por quê? Porque ela tem capacidade de aproveitamento. Aí, se você for lá em Mateus 25, Jesus conta a parábola dos talentos. Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou um só. O que tinha 5 trabalhou, ganhou mais 5. O que tinha 2 trabalhou, ganhou mais 2. E esses 2 ouviram: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que ganhou 1, não, só tem um talento, não vou fazer, não serve para nada, enterrou. Não. A oliveira, a cada 100 flores, só uma produz fruto. E ela aproveita o máximo desse fruto. Então, se você não é multitarefas, né? Multitalentos, porque tem gente que tem isso, né? Deus dá o dom, o cara canta, canta, toca, né? Fala, declama poesia, pinta a parede, escala a montanha, mergulha com tubarão, o camarada faz de tudo. Você fica olhando e fala: puxa vida, caramba, né? Fala inglês, francês, japonês e não sei o quê. Você fica olhando: caramba, que bom, Deus deu a ele esse talento, mas ele vai ser cobrado por cada um deles. Mas eu só tenho um talento. A oliveira, a cada 100, só uma produz fruto, mas ela aproveita ao máximo isso. Então, tudo que você é, tudo que você tem, use para o Senhor. Use para o Senhor. É isso. Capacidade de aproveitamento. Não enterre o seu talento. Não, mas eu só sei fazer isso. Que bom, de repente, só isso que você acha que é só isso, ninguém mais na igreja sabe fazer. E às vezes a gente nem sabe que você sabe. E quando a gente descobrir, a gente vai falar: puxa vida, você sabe fazer isso, que maravilha. Né? Use o que você tem para o Senhor. E em último lugar, né, em 8º lugar, a oliveira, ela tem capacidade de refletir o brilho. Coisa interessante. A madeira de oliveira, ela é capaz de alcançar um alto grau de polimento. Ela pega um polimento, ela fica brilhosíssima, sabia disso? Hoje não é tão comum, pelo menos eu não vejo mais, mas existem, antigamente usava-se, os ricos tinham muito móveis de oliveira. Móveis de oliveira. Se você olhar ela assim, por fora, né, a casca dela é uma casca grossa, escura e tal, mas por dentro é aquela madeira clara e ela pega um alto grau de brilho. Ela reflete o brilho. Olha que coisa interessante. Mas todos nós, diz o apóstolo Paulo, com o rosto descoberto, refletimos, somos transformados de glória em glória. Vamos refletindo a glória do Senhor. E é interessante que, em 1 Reis, capítulo 6, quando está falando lá da construção do tabernáculo, fala da arca. E o que tinha de cada lado da arca? Está pensando em falar querubins, não está? O que tinha de cada lado da arca? E sabia que estavam pensando em falar querubim? Querubins. Estes querubins eram feitos de que madeira? Hein? Fala oliveira, gente, não tenha medo. Oliveira. Abre lá então, já que ficou dúvida. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. Quem achar aí pode ler, rapidinho. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23. Só ficou com medo, já que ia falar cedro. Não, é oliveira mesmo. Lê lá, 1 Reis 6, 23. Quem? 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Agora pensa no simbolismo disso aqui. Estou com tempo, pensei que estava acabando, dá tempo. Não preciso correr muito. Pensa no simbolismo disso aqui. Os querubins são os guardiões, ou guardiões, as duas palavras servem, da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso
e é colocado o quê? Uma espada flamejante e um querubim. Este querubim impediu que eles pudessem voltar para o jardim. Eles perderam acesso à glória de Deus, certo? Muito bem. Na arca, na tampa da arca, o propiciatório, ali dentro se manifestava a Shekinah, a glória de Deus. Essas figuras ali de querubins eram para representar que o homem não tem acesso mais a esta glória. A arca, ela era cheia de simbolismo, todo o Velho Testamento né? E a arca, entre tantas outras coisas, simbolizava isso. O homem não podia, tanto que quando os bet-semitas, os moradores de Bet-Semes, olharam dentro da arca, eles foram consumidos. Porque o homem, por causa do pecado, ele perdeu direito a este acesso. Então, tem figuras ali representando querubins. Ah, pastor, mas fazer imagem de escultura. Eles não oravam para as imagens, eles não adoravam, eles não pediam nada. Aquilo era um lembrete visual para que o povo lembrasse que o pecado impede o homem de se chegar a Deus. Quando Ezequiel está lá junto ao rio Quebar, na Babilônia, com os cativos que Nabucodonosor levou para lá, ele tem a visão dos querubins. E é uma visão aterrorizante. Por quê? Porque a glória de Deus aterroriza o homem. O homem não pode contemplar esta glória de Deus. Então, o querubim sempre vai representar aqueles guardiões ou guardiões da glória de Deus. Eles são feitos de madeira de oliveira. Quando Ezequiel vê, é uma madeira que pega um alto brilho. Quando Ezequiel vê, né, no capítulo 1 lá, a visão dos querubins, eles eram seres brilhantes. Né, as rodas com vários olhos. Por que essa roda com vários olhos? Pensando que Deus vê tudo. Né? Eles andavam sem se virar, eles iam assim, assim e assim. Por quê? Porque Deus não precisa se virar para olhar, Ele contempla tudo ao mesmo tempo. Tem uma série de significados ali. Mas veja, o que eu quero falar aqui desta madeira de oliveira? Nós temos que refletir este brilho de Cristo em nós. Quando Moisés sobe ao monte para receber lá no Êxodo, no capítulo 21, 20, quando ele desce do monte, né, a pele do seu rosto, o quê? Brilhava. Né? Tem uma música até nova aí. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A ideia é essa. Refletir o brilho da glória do Senhor. Que árvore simpática. Não deu vontade de ter uma oliveira em casa? Que árvore legal. Aí Davi fala, eu sou como oliveira. Eu posso ser cortado, eu posso passar por dificuldades, eu posso estar em lugares que eu não queria, posso estar em lugares que não são os mais agradáveis, mas eu permaneço com o Senhor. Eu posso não ter todos os talentos, mas o que eu tenho eu uso para o Senhor. E por aí vai. Quem quer ser uma oliveira? Eu quero. Tem alguém aqui que tem oliveira no sobrenome? Não? Ah lá, já nasceu abençoado. Já é uma oliveira, tá vendo? Olha que benção. Eu não tenho. Aliás, não tenho nome de árvore nenhuma, né? Olha que coisa linda. Ainda sou órfão, mas a verdadeira religião é cuidar das viúvas. Me tratou bem, vai para o céu. É isso aí. Então vejam, irmãos, olha que coisa interessante. Eu sou como a oliveira. É isso que nós precisamos. Que versículo fantástico. Ele fala, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Isso é importante. Por quê? Porque apesar de todas estas qualidades que a oliveira tem, quem é que sustenta a oliveira e todas as árvores, as flores do campo, não sei o quê? É Deus. Então, confie no Senhor e Ele vai sustentar você. E aí o Salmo termina, versículo 9, para sempre te louvarei, porque tu o fizeste. Fizeste o quê? Fizeste tudo isso, cuidaste de mim, me guardaste dos homens mentirosos, dos homens fraudulentos, dos homens violentos, renovaste as minhas forças, fizeste de mim uma oliveira. Tu o fizeste, para sempre te louvarei, porque tu o fizeste. E esperarei no teu nome, porque é bom
diante dos santos. O que Deus já fez, tudo. E o que nós faremos? Confiaremos no Senhor. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, se Deus permitir, Salmo 53, que é menor ainda, né? São 6 versículos apenas, mas aí semana que vem, se Deus permitir, a gente continua. Por enquanto, que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós oliveiras verdejantes na casa do Senhor.